Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso curso. Hoje nós vamos ver a unidade 3. Nessa unidade vai ser abordado concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal e crase. A concordância, ela pode ser nominal e verbal. A concordância verbal, ela vai acontecer quando o substantivo e seus determinantes, que são o adjetivo, pronome adjetivo, o artigo, o numeral e o particípio do verbo, estiverem no mesmo gênero e no mesmo número. Já a concordância verbal vai acontecer quando o verbo estiver no mesmo número e pessoa do seu sujeito. Ou seja, a concordância verbal existe uma relação direta entre o sujeito e o verbo da oração. E, nesse caso, vocês devem sempre lembrar que o sujeito é quem determina a forma do verbo. Para que aconteça essa concordância com o sujeito, o verbo, a regra geral diz que o verbo deve estar no mesmo número e pessoa. Quando o sujeito é composto, nós já vamos ter uma diferença, que vai ser determinada por 3 fatores, que vai ser o posicionamento do sujeito na estrutura da frase, os diferentes tipos de palavras que podem formar o sujeito, o tipo de palavras que liga os núcleos. No caso, o primeiro fator, que é o posicionamento do sujeito na estrutura da frase. Quando o sujeito composto é anteposto ao verbo, ou seja, ele vem antes do verbo, então o verbo vai para o plural. Observe o exemplo. O sorriso e a fé fazem parte de nós. O verbo fazem está no plural. Por quê? Porque o sorriso e a fé estão antes, que é o sujeito, estão antes do verbo. Quando o sujeito composto vem depois do verbo, ele vai aceitar 2 formas. O verbo pode estar no plural ou pode concordar com o núcleo mais próximo. É o que acontece na frase. Fazem parte de nós o sorriso e a fé. Nesse caso, o verbo fazem está no plural, concordando com os 2, o sorriso e a fé. E também é aceitável a concordância com o mais próximo, que o núcleo é o sorriso, é mais próximo, está no singular. Então, pode também ficar, faz parte de nós o sorriso e a fé. Agora, quando o sujeito ele é composto de pessoas gramaticais diferentes, então o verbo vai concordar, vai estar no plural e concordar com a pessoa predominante. Quando se trata de pessoas gramaticais, a primeira pessoa é superior à segunda, que é superior à terceira. Então, em primeiro lugar vem a primeira pessoa, em segundo vem a segunda pessoa, que se sobrepõe à terceira e às demais, tá? Então, nós temos aí a oração. Tu e eu seremos ainda mais amigos. Você observa que o verbo seremos está no plural e está na primeira pessoa, concordando aí com as 2 pessoas, tu e eu, que estão no plural. E a primeira pessoa se sobrepõe. No segundo caso, sereis tu e eu ainda mais amigos. O verbo está antes do sujeito. Então, nesse caso aí, ele pode concordar tanto em segunda pessoa como em primeira pessoa. Aceita as 2 concordâncias, porque o sujeito está depois do verbo. Quando o verbo deve concordar com o que? Na questão da concordância com o que? O verbo vai concordar com o termo antecedente dele. Observe no exemplo. São situações que já vencemos antes. Situações é o antecedente do que? Logo, o verbo vencemos está no plural, concordando com essas situações, que é o antecedente. E a concordância com o pronome quem? Como é feita? O verbo vai estar na terceira pessoa do singular. É o que acontece aí na frase, ó. Fostes vós quem pediu ou pedistes aquilo? Como está acontecendo a concordância aí? O pronome quem, o antecedente dele é vós. Na primeira concordância, que é pediu,
o verbo está concordando com o pronome, por isso ele está em terceira pessoa. Na segunda concordância, com pedistes, a gente observa que ele está concordando não com o pronome quem, mas com o antecedente dele, que é vós. Olha uma outras expressões do sujeito. Qual de nós ou de vós, quais de vós, algum de nós. Como se faz a concordância com essas expressões? O verbo vai para a terceira pessoa do plural ou concorda com nós ou vós. Aceita duas concordâncias. Observe no exemplo. Quais de vós estarão, concordando aí com quais, ou quais de vós estareis, concordando com o vós. Quando a expressão é quem de vós ou nenhum de vocês, como é feita a concordância? O verbo vai para a terceira pessoa do singular. Observe no exemplo, nenhum de vocês estará desempregado. Verbo estará está na terceira pessoa do singular. Quando o pronome se é índice de indeterminação do sujeito, o que significa? Quando acontece esse índice de indeterminação do sujeito? Acontece quando nós temos um verbo intransitivo, ou um verbo de ligação, ou um verbo transitivo indireto. E o verbo vai ficar na terceira pessoa do singular. Veja o exemplo. Precisa-se de muitos bons secretários. Você pode observar que o verbo precisa está na terceira pessoa do singular, porque esse verbo ele é transitivo indireto. Então, esse se está funcionando como índice de indeterminação do sujeito. Não identifica quem é o sujeito aí. Já quando o se é partícula passivadora, então é diferente a concordância. O verbo vai concordar com o sujeito. Quando é partícula passivadora? Quando o verbo é transitivo indireto. Vejam a frase, alugam-se salas para escritório. No caso aí, o sujeito, tá, é salas. Salas são alugadas. Nós podemos fazer essa mudança. Por quê? Porque o se aí é uma partícula apassivadora. Nesse caso, como salas está no plural, então o verbo alugam está no plural também para concordar com esse sujeito. Quando nós vamos fazer a concordância do verbo haver, nós vamos analisar o sentido dele. O verbo haver, no sentido de existir, ele é impessoal. O que significa isso? Significa dizer que ele não vai estar associado a nenhuma pessoa, no caso, tá? Ele vai ficar na terceira pessoa do singular. Não vai variar dependendo do sujeito dele. Nós observamos na frase, havia muitas expectativas naquele momento. A gente pode observar que muitas expectativas está no plural, mas o verbo haver aí, que está no sentido de existir, ele permanece na terceira pessoa do singular. E se ele vier formando uma locução verbal, que é o que acontece no segundo caso, devia haver muitas pessoas ali, essa locução também fica na terceira pessoa do singular. Quando o verbo haver ele é pessoal, aí é diferente. Ele vai concordar com o sujeito. Olhe na frase. Todos os candidatos houveram boas notas nos testes. Esse verbo haver aí, ele está no sentido de obter. Então, por isso, como todos os candidatos, que é o sujeito desse verbo, está no plural, aí houveram, passou para o plural. A mesma coisa acontece com, era como se nós houvéssemos conseguido tudo. Verbo haver aí no sentido de ter. Nesse caso, também, ele vai concordar com o sujeito nós, tanto em pessoa quanto em número. O verbo fazer, ele também vai ficar na terceira pessoa do singular. Quando? Quando ele indicar tempo decorrido e fenômenos climáticos. Observe na frase, faz anos que nos conhecemos. Então, indicando aí tempo decorrido. Por isso, o verbo fazer está na terceira pessoa do singular.
Se ele tiver em uma locução verbal, a mesma coisa, a locução vai para a terceira pessoa do singular. É o que acontece na segunda frase, ó. Vai fazer 10 anos que estamos casados. A concordância do verbo ser. Quando ele estiver indicando horas, indicando distâncias e datas, ele vai concordar com o núcleo dessa expressão numérica. Na frase, são 8 horas da manhã, o são, que é o verbo ser, ele está concordando com o núcleo dessa expressão, que é horas, tá? 8 horas. O predicativo, quando ele for referente a seres não humanos, o verbo ser, ele vai concordar com o sujeito ou com o predicativo. Veja só nessa frase. Tudo foram motivos para se apostar nele. Tudo aí é o sujeito. Os motivos que não se refere a seres humanos, o verbo ser, que é foram aí, está conjugado, está concordando com motivos, que é o predicativo. Ele pode fazer essa concordância. No caso da palavra muito, o verbo ser acompanhando a palavra muito. Muito na indicação de quantidade. Observe que ele está no singular. A regra é sempre singular. 10 mil reais é muito dinheiro. Embora 10 mil reais seja uma expressão plural, o verbo está no singular, porque ele indica quantidade aí. Ele também vai concordar com o sujeito quando esse sujeito ou predicativo designar a pessoa. Aí ele vai concordar com o sujeito. É o caso da frase, a criança é as alegrias do pai. Então, a criança que é o sujeito aí, o verbo ser aí está concordando com esse sujeito. Quando o pronome pessoal está funcionando como sujeito ou predicativo, o verbo ser vai concordar com quem? Com essa palavra. Observe nessa frase, os escolhidos fomos nós. Nós aí é a pessoa, tá? E é o predicativo, então o verbo ser está concordando tanto em número como pessoa com essa expressão nós. E o verbo parecer pode aceitar essas duas concordâncias. Na locução verbal, as estrelas pareciam brilhar ou fica o verbo parecer no singular e o verbo principal brilhar no plural. As estrelas pareciam brilharem. Nós temos aí um resumo em 10 regras que depois vocês podem estar acompanhando, verificando na resolução dos exercícios. Quanto à questão da concordância nominal, como que vai acontecer essa concordância nominal? Nós já sabemos que ela vai estar relacionada com o nome. É a concordância de número, ou seja, singular e plural, de gênero masculino ou feminino, que se estabelece entre os numerais, artigos, pronomes, substantivos e adjetivos relacionados. A regra geral é que os substantivos, artigos, pronomes, adjetivos e numerais devem concordar em gênero e número com o substantivo a que eles se referem. Como nós fazemos essa concordância na prática? Quando nós temos os adjetivos compostos, tá? O adjetivo adjunto adnominal, adnominal com os substantivos. Quando ele aparecer antes, ele vai concordar com o mais próximo. Olhe na frase. Ele tinha delicadas roupas e sapatos. Veja que o adjetivo delicadas está antes de roupas e sapatos, que é o substantivo. Roupas, feminino, plural, sapatos, masculino, plural. Como que está sendo feita a concordância? Concordando com o mais próximo. O mais próximo aí é roupas. Roupas é feminino, plural, então delicadas está no feminino, plural. Quando ele vem depois, a concordância pode ser com o mais próximo ou pode ser no plural. Veja o exemplo.
Ele tinha roupas e sapatos. Agora, roupas e sapatos, que são os substantivos, estão antes do adjetivo novo. Na primeira frase, roupas e sapato novo. Novo está concordando com o núcleo mais próximo, que é sapato, singular masculino. E podemos também fazer a concordância com ele tinha roupas e sapato novos, concordando com os dois núcleos e no masculino que se sobrepõe. A concordância do adjetivo predicativo. Se ele vier posposto, aí o adjetivo vai para o plural. Nós temos aí, ó, o professor e a diretora são dedicados. Dedicados aí é um predicativo. Ele então vai para o plural. É a única forma de concordância, quando ele vem depois do substantivo a que ele se refere. Agora, quando ele vier antes, aí nós podemos ter duas concordâncias. Ele pode ir para o plural ou ele pode ficar no singular concordando com o mais próximo. São dedicados o professor e a diretora. Então, você já está observando aí que os substantivos a que ele se refere, que é o professor e a diretora, estão depois do adjetivo dedicados. Está no plural, porque tem uma palavra masculina e uma feminina. Então, masculino plural. E no segundo exemplo, é dedicado o professor e a diretora. Nesse caso aí, a gente observa que o dedicado, o adjetivo, está concordando com o nome mais próximo dele, que é o professor. Então, masculino singular. Quando nós temos mais de um adjetivo referindo-se a um substantivo, ele pode, o substantivo ficar no singular, repetindo-se o artigo antes do último adjetivo. É o que acontece na frase: eu falo a língua inglesa e a italiana. Vocês observam que o artigo ele é repetido antes do último adjetivo. O substantivo ele vai para o plural, não se repetindo o artigo, uma outra situação. Eu falo as línguas. Agora, inglesa e italiana. A gente observa que o verbo ficou no plural e os adjetivos no singular sem a repetição do artigo. Quando nós temos numerais ordinais e substantivos, há 4 concordâncias possíveis. Observe aí, ó. A primeira e a segunda colocada estavam aqui. Nós temos aí numerais ordinais e substantivos. Numerais ordinais, primeira e segunda. E colocada aí é um substantivo, no caso. Então, estavam aqui. As primeira e segunda colocadas estavam aqui. Ou podemos ter as colocadas primeira e segunda estavam aqui. Então, aceita essas 4 concordâncias, tá? Os casos especiais, vocês podem estar observando aí. Nós temos anexo, obrigado, mesmo, incluso, kit, leso, alerta e junto. Na frase, leio o texto anexo. O que a gente observa? Que anexo está concordando com a palavra que ele se refere, que é texto, texto anexo. Recebi a informação anexa. Anexa está concordando com o substantivo informação. Feminino singular, então, também está no feminino singular. E essa é a regra geral para o uso de todas essas palavras aí. Bastante, caro, barato, meio, longe e alto. Vejam os contextos. São bastantes exercícios para fazer. Então, nós observamos aí que bastante está concordando com o substantivo, certo? Já no caso de essas roupas custam caro, aí a palavra caro, ela já não está concordando com roupas, está no singular. Nós temos aí também a concordância de só, sós e a sós, né? Quando a palavra só significa sozinhos, gostaríamos de ficar sós e não só. E fiquei só, um outro contexto. Pseudo e menos.
eram pseudo-professores. A gente observa que fica invariável. Nós temos aí também um resumo dessas regras, que vocês podem estar, na medida que estiverem resolvendo os exercícios, consultando essas regras. A regência verbal. Como acontece essa regência verbal? É a relação de dependência entre o verbo e os seus complementos. Eles podem estar ou não ligados por meio de preposição, o que pode alterar ou não o sentido. Vamos observar algumas regras básicas para que aconteça essa regência. Primeiro, nós precisamos saber a classificação dos verbos. Quando o verbo é intransitivo, vejam o que acontece. Todos saíram. Verbos intransitivos são aqueles que não necessitam de complemento. Quando a gente usa o verbo sair, por exemplo, que é o que está aí na frase, nós observamos que ele não pede nenhum complemento. A frase pode parar no verbo e ela não perde o sentido, porque o verbo é completo. Então, chamamos esse verbo de intransitivo. O verbo também ele pode ser transitivo direto. Quando que acontece isso? Quando ele pede um complemento. É o que acontece com o verbo comprar. Eles compraram o quê? Todos os materiais necessários. Então, o verbo comprar, ele pede um complemento, uma palavra que vai completar o sentido dele. E essa palavra recebe o nome de objeto direto. Os verbos transitivos indiretos são aqueles verbos que pedem complemento, só que com o auxílio de uma preposição. Ele vai pedir junto com o complemento uma preposição que vai ser a ponte que vai ligar o verbo ao seu complemento. É o que acontece com o verbo visar. Visava a uma melhor condição de trabalho. Nesse caso aí, o verbo visar, ele está no sentido de desejar. E aí, ele é transitivo indireto. Ele pede uma preposição, que é a preposição a. Essa frase aí, não poderíamos dizer visava uma melhor condição de trabalho. Não, porque o verbo pede uma preposição. O verbo também ele pode ser transitivo, direto e indireto. Quando acontece isso? Quando o verbo pede dois complementos. É o caso do verbo pedir. Quem pede, pede alguma coisa a alguém. No caso aí, pediu o quê? Um conselho a quem? Ao amigo. Então, verbo transitivo direto e indireto. Nós temos aí a regência de alguns verbos que, para sabermos qual é a regência, nós vamos analisar o sentido do verbo. Por exemplo, o verbo assistir. Ele tanto pode ser empregado no sentido de socorrer ou ajudar, como também no sentido de ver e presenciar. Quando for socorrer ou ajudar, o sentido dele, ele vai ser um transitivo direto, ou seja, ele não vai pedir uma preposição para se ligar ao seu complemento. É o que acontece na frase. Um jovem médico assistiu os feridos e não assistiu aos feridos. Na outra frase, todos assistiram a um espetáculo deprimente. A gente observa que o verbo ver, o verbo assistir aí é no sentido de ver ou de presenciar. Nesse caso, a frase, se ela estivesse, todos assistiram um espetáculo deprimente, tirando esse a, estaria errado, porque o verbo pede essa preposição. A mesma coisa vai acontecer com o verbo aspirar, que também pode ser utilizado em dois sentidos. O sentido de sorver ou inalar. O homem urbano aspira um ar poluído. Nesse sentido aí, ele é transitivo direto, não pede uma preposição. Então, nessa frase não poderia estar o homem urbano aspira a um ar poluído. Então, esse a não pode aparecer. Já no segundo caso, no sentido de desejar e querer, ele é transitivo indireto e pede a preposição a. O garoto aspirava ao cargo de gerente da loja. O verbo agradar, ele também pode ser utilizado no sentido de fazer carinho. A garotinha agradava o cãozinho e não ao cãozinho, porque nesse sentido aí ele é transitivo direto, pede um complemento sem preposição. E nós temos aí também a regência do verbo preferir, do verbo querer e do verbo visar, que vocês podem estar analisando.
perdoar, esquecer. É interessante observar a questão do verbo esquecer. Esquecer e lembrar, eles tanto podem ser verbos transitivos direto como transitivo indireto. Como que eu vou saber? Bom, se ele vier com o pronome, então ele vai ser transitivo indireto. É o caso de esqueci, esquecer-se ou lembrar-se. Se você usar o pronome, logo você vai precisar usar uma preposição. É o que acontece na frase. Esqueci-me do livro. Porque eu usei o pronome me, então preciso colocar a preposição de aí, que forma o do. Lembraram-se dos doces, a mesma coisa. Agora, no exemplo anterior, esqueceu meu nome. E se fosse esqueceu-se, aí seria esqueceu-se de meu nome, porque eu teria usado o pronome. Nós temos aí também as regras básicas, tá? Da regência nominal. Vimos a regência verbal, agora nominal. O que acontece? É a mesma coisa, a relação entre o nome e o seu complemento. Que preposição nós vamos utilizar quando usamos determinados nomes? A regra básica é, o complemento nominal será sempre precedido de preposição. É comum haver mais de uma forma de regência sem mudança de sentido. Vamos ver isso na prática? Nós temos aí alguns nomes com as suas devidas regências. Por exemplo, se em uma determinada frase, como ele está alheio ao movimento da rua. Então, a gente observa que se eu uso a palavra alheio, eu vou usar a preposição a para ligar essa palavra ao seu complemento. Alheio a alguma coisa. Se eu uso a palavra adepto, sou adepto de lanches rápidos. Então, a gente já observa que, se você usar a palavra adepto, você vai utilizar a preposição de. Esse quadro também serve para vocês verificarem, ao usar essas palavras aí, qual é a preposição. Nós temos aí, se eu sou favorável a alguma coisa. Eu sou imune a alguma coisa. Eu sou vizinho de. Eu sou vizinha a também. E a crase? A crase, ela é a fusão da preposição a com o artigo definido feminino, a ou as. Quando que vai acontecer? Como diz que ela é a fusão da preposição a com o artigo definido feminino as, então disso nós já podemos tirar algumas conclusões. Quando não se usa a crase? Não se usa a crase diante de palavras masculinas, porque essas palavras, elas não vão ter um artigo definido feminino acompanhando elas. Com exceção, quando fica subentendida a expressão a moda de. Não se usa a crase diante de verbos, tá? Não se usa a crase também diante de nomes de cidades que não aceitam artigo definido. Aí cito o exemplo, chegou a Belém, voltou de Belém. Se você fizer usar o verbo chegar e o verbo voltar e a segunda frase, voltou de, não ser, voltou da, aí você não deve usar crase. É o que acontece, por exemplo, no caso de Bahia. Bahia é o nome de uma cidade, mas quando você diz, vou à Bahia, venho da Bahia, você já observa que não foi preciso de, mas o da. Então, mostrando que ela aceita, a palavra Bahia aceita um artigo. Quando você diz, chegou a Belém, voltou de Belém, quer dizer que a palavra Belém não aceita o artigo. Não se usa crase no meio de substantivos repetidos. É o que acontece, ficou cara a cara com o bandido. Então, esse cara, esse azinho, não tem crase. Pronomes que não possam ser precedidos do artigo definido feminino, inclusive de tratamento. Então, não se usa crase. Não se usa crase quando já existe outra preposição, a não ser no caso da preposição até, que é o que a gente vê aí no exemplo. No primeiro exemplo, estava perante a lei. Então,
perante aí é uma preposição e esse outro a aí é uma outra preposição. Então, ele não vai ter crase. Mas já no caso de a festa foi até às 9 horas, aí ele diz que a não ser no caso da preposição até, pode ser usado a preposição. Aí nós temos aí vários casos que vocês podem estar verificando na hora de resolver o exercício, certo? Então, até a próxima aula.